Tem um amigo que eu falo e ele é de outro país, ele é missionário. E conversando com ele, às vezes eu paro e penso no quão preguiçosos nós somos aqui, descansados e relaxados quanto ao reino nós somos aqui. Nossa vida aqui no Brasil, por conta da liberdade que a gente tem, por causa das coisas fáceis que são aqui no Brasil, por causa de não ter privações praticamente com relação à nossa fé aqui no Brasil, nós acabamos perdendo um pouco da noção do que se passa hoje no Evangelho e por causa do Evangelho. Eu acredito que para nós, muitas vezes, a perspectiva de martírio e de sofrimento e tortura por causa do Evangelho ficou muito mais no passado, né, nas histórias que a gente vê na Bíblia, e em casos extremos, como por exemplo quando o Estado Islâmico pega cristãos, né, e mata, aí a gente fica sabendo aí nos noticiários em todo lugar. Mas a gente esquece que em muitos lugares no mundo, fora do Brasil, existe algo muito grave, algo que é uma maldade no coração das pessoas com relação aos cristãos, que faz com que essas pessoas matem, aniquilem o povo de Deus. E a gente mal fica sabendo, mas se você procurar um pouco sobre isso, você vai entender essa complexidade. E o que mais me toca é observar como nós estamos em um ritmo lento, em um ritmo que eu acho que não chega nem a ser morno, né, do jeito que a Bíblia fala sobre ser frio ou quente, né, na palavra sobre isso. Num bom nordestês, eu diria que a gente é muito paia. A gente não pensa no tempo que a gente está perdendo, porque a pessoa que eu mais observo isso é em mim. E às vezes eu tenho a infelicidade de encontrar pessoas piores do que eu. Me conhecendo, eu sei o quão terrível eu sou. Quantas vezes eu deixo de obedecer a Deus, quantas vezes eu faço coisas que não deveria fazer e deixo principalmente de fazer muitas coisas que deveria e poderia fazer. Eu me conheço, mas às vezes eu fico até um pouco indignado quando eu vejo pessoas que ainda estão no ritmo mais lento e talvez isso se dê por causa do pensamento vitimista, que no nosso país é algo muito impactante em todas as áreas. E isso também adentra na questão de serviço à Igreja de Cristo e ao Evangelho. E as pessoas sempre acham um motivo que justifica o fato de elas serem mortas, de elas não fazerem as coisas, de algo simples, algo absolutamente simples, que elas fazem para servir a uma congregação, né, que é a igreja onde elas vão ao culto, vamos dizer assim. E quando essas coisas simples parecem um esforço grande. Quando você para olhar o sacrifício da cruz e o que as pessoas vivem no mundo por causa do Evangelho, pessoas que são torturadas, pessoas que são decapitadas, pessoas que são queimadas vivas, pessoas que estão nos cultos e chegam terroristas, atirando e matando todo mundo. São coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas que a gente não vê aqui, e eu acredito que em vida talvez a gente nunca tenha nem visto alguém que levou um tiro, né? A maioria das pessoas nunca teve essa sensação. A gente não vê pessoas de fato sofrendo pessoalmente, a gente nunca teve algo desse tipo que mexesse assim com o nosso interior, com o nosso psicológico, e isso é muito ruim porque nós não temos noção da complexidade que se passa fora daqui. É necessário que a gente saia desse mundinho que a gente vive, dessa Disney que a gente vive, do Evangelho, do tempo da abundante e exagerada graça, né? Porque isso é o que a gente tem vivido hoje. As pessoas, tudo tá bom. Tudo bem se você pecar, tudo bem se você errar, tudo bem se você não fizer nada, tudo bem se você só for para a igreja e fizer o mínimo que você pode fazer, tudo bem, isso é normal. Estamos no tempo da graça, tudo já está predestinado, é assim, não sei o que, um dia eu vou fazer algo grande. E as coisas não são assim. Eu espero que esse vídeo ele mexa com você, assim como esses conselhos mexem comigo, a ponto de a gente ter um mínimo de empatia e um mínimo de amor por aquelas pessoas que estão na linha de frente, de fato lidando com os conflitos do Evangelho e tentando levar a palavra de Deus de forma sincera, de forma dedicada e honesta, diferente daquilo que a gente faz, da covardia que a gente vive quase que diariamente, fugindo dos nossos deveres, da nossa responsabilidade. Quando a gente acha difícil ler a Bíblia, quando a gente acha difícil parar e falar com Deus e orar. Isso para mim é um ponto que eu mais erro, assim, tirando de letra, vamos dizer assim.
de achar que eu não posso parar um pouquinho minha ocupação aqui, minha busca pelas minhas ambições e pelos meus desejos de planejamento do futuro, que eu não posso parar um tempinho para falar com Deus. Então que isso sirva de alerta e de reflexão para você. Pensa no que essas pessoas passam. Pensa no que, não só por elas, mas por Cristo. Sabe? O que é que a gente tem dado de retribuição àquele que se sacrificou, recebeu os nossos pecados para que a gente tivesse direito à vida eterna. Né? Fica essa dica. Para mim, principalmente. E também para você. Que Deus te abençoe e espero que você possa gerar frutos. Se conecte à videira e assim você vai gerar frutos. Ou será cortado fora e jogado ao fogo. Infelizmente, essa é a nossa realidade.